eu tivesse algo a compartilhar sobre essa questão da virada do ano, o que eu diria? A mensagem ela não é sobre isso, mas eu quero só, a título introdutório, dizer que uma das coisas que eu percebo é que quando aproxima a virada do ano, tem gente que cria uma expectativa que é ilusória, é falsa, é equivocada. Como se houvesse algo místico na virada do ano. E fosse virar 31 para 1º e de repente um milagre acontecesse e tudo fosse mudar. E a gente sabe que isso não é verdade, isso é bobagem. Por outro lado, existem aqueles que acham que uma virada de ano é só mais um dia. É um dia normal. E eu quero dizer a você que também não é. Eu entendo, irmãos, que Deus, ainda que Ele não esteja encerrado no tempo, Ele nos criou e colocou ordem em todas as coisas, inclusive no tempo. E a nossa vida é feita de ciclos. Deus nos ensina através dos ciclos. Deus nos ministra através dos ciclos. Deus nos usa através dos ciclos. Por exemplo, todo ano nós temos 4 estações. Temos primavera, verão, outono, inverno. As estações trazem mudanças. Sempre muito parecidas. Às vezes não, né? Os tempos têm mudado. Eu cheguei em Maringá, por exemplo, todo mundo falando de um frio que eu ainda não conheci, tá? Eu acho que pode ser que ele venha aí em algum momento ainda. Por outro lado, eu senti um calor que não passou lá em Belo Horizonte ainda não, irmãos. E vem as estações, há mudanças. Deus nos criou dessa forma. Deus nos encerrou no tempo. E é interessante a gente observar que cada ciclo, ele traz lições para nós. Por exemplo, quando a gente pensa no ano que passou, qual a reflexão que a gente deve fazer pensando nisso? Primeiro, nós precisamos nutrir um espírito de gratidão. Olhar para o ano que se passou e reconhecer as muitas bênçãos do Senhor sobre nós. Eu tenho vários motivos para agradecer. Um deles é o fato de que eu agora sou pastor em Maringá, na IPVO. Foi um ano novo para mim. E Deus me deu um ano muito abençoado, irmãos. Eu cheguei ao final do ano alegre com tudo aquilo que eu vivi em 2023. Então a gente relembra e precisa relembrar com gratidão que se passou, mas precisa também de aproveitar para fazer reflexão sobre os erros que nós cometemos. Certamente, irmãos, tem coisa que ficou para trás que não pode, não deve se repetir. Olha que oportunidade rica. Estou falando isso porque é o primeiro domingo do ano. Então a gente olha para trás e percebe, olha, nisso aqui eu falhei, isso aqui eu poderia ter feito melhor. E isso é saudável. Mas ao mesmo tempo, a graça da fé cristã é que ela nos convida a olhar para frente. E quando a gente olha para frente, irmãos, nós temos outros exercícios a fazer. O primeiro deles é olhar para frente com expectativa, com esperança, crendo que o Senhor é aquele que vai à nossa frente. Então eu entro esse ano, esse é o primeiro domingo, com expectativa, com esperança de coisas boas. Segundo, planejar as coisas, não permitir que simplesmente a vida aconteça, mas pegar uma agenda, um papel, se você ainda não fez, planejar algumas coisas, colocar no papel. A Bíblia diz que nós podemos fazer planos. Não é errado um cristão pegar um papel, uma caneta e dizer assim, olha, esse ano eu pretendo fazer isso. Esse ano eu pretendo realizar aquilo. Esse ano eu desejo conquistar aquilo outro. Não é errado, irmãos. É necessário. A Bíblia diz que nós podemos e devemos fazer isso. Mas, irmãos, o que nós não podemos esquecer, e eu termino essa introdução aqui, é de, antes mesmo de colocarmos no papel os nossos sonhos e planos, nós precisamos buscar entender qual é a vontade de Deus para nós. O que Deus quer que nós realizemos. É a ideia de convidar a Deus para que Ele esteja à frente da nossa agenda. É a ideia de reconhecer que a gente pode fazer alguns planos que de repente não coincidem com os planos de Deus. E está tudo bem. É ter o coração submisso a isso e dizer, olha Senhor, o Senhor tem total autoridade sobre a minha agenda, sobre os meus planos, sobre os meus projetos. E se o Senhor quiser bagunçar e mudar isso aqui, o Senhor fica à vontade. Porque eu sei que os planos do Senhor são melhores do que os meus. Então, meu irmão, eu entro esse ano, espero que você também, nessa expectativa de viver algo preparado por Deus para nós. Planejando, já peguei virtualmente minha caneta, minha agenda e já fiz planos.
mas eu quero, nessa manhã, inclusive olhando para a palavra de Deus, te fazer um convite sobre algo que não pode faltar na nossa agenda, que não pode faltar na nossa expectativa para o ano, na expectativa para o dia, na expectativa para a vida. Olhando então para Mateus capítulo 9, eu quero ler com você do verso 35 em diante, ainda que a nossa reflexão fique na segunda parte desse bloco. Há um trabalho a ser realizado, há um projeto a ser executado, e esse texto vai falar sobre ele. O texto diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus nos abençoe e aplique essa mensagem ao nosso coração nessa manhã. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra nos transforme de tal maneira que nós saiamos daqui alegres por perceber a direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Quando eu olho para esse texto então e penso nessa perspectiva, eu identifico algumas coisas interessantes aqui. A primeira parte do texto, sobre a qual eu não quero me delongar muito, o primeiro verso, por exemplo, ele destaca para nós o fato de que Jesus, ele percorria diversas cidades e povoados. É interessante que o pastor Hernandes, por exemplo, comentando esse texto, diz que só na região da Galileia nós tínhamos cerca de 204 cidades com cerca de 15 mil habitantes. Havia um trabalho muito grande a ser feito naquela região onde Jesus morava, onde Jesus realizava a sua missão e o seu trabalho. É interessante, inclusive, comparando com Paulo, quando nós olhamos o ministério de Paulo, nós vamos perceber que Paulo, chamado para pregar aos gentios, chamado para pregar aos não cristãos, aos não convertidos, Paulo pregava geralmente nas grandes cidades. Paulo escolhia estrategicamente as cidades maiores, mais populosas, as cidades satélites, porque dali o evangelho poderia alcançar as cidades ao redor. Mas há uma peculiaridade do ministério de Jesus. Jesus escolhia as pequenas cidades. Jesus pregava em pequenas comunidades. E ali, então, a Bíblia diz nesse verso que o seu ministério consistia em ensinar nas sinagogas, pregar o evangelho do reino e curar toda sorte de enfermidades e doenças. Nós ouvimos aqui o resumo do ministério de Jesus. O ministério de pregação, de ensino e de compaixão. Jesus Cristo, então, ele visitava as cidades ensinando a palavra de Deus. Ele visitava as cidades como um enviado de Deus proclamando o evangelho. E ele visitava as cidades demonstrando compaixão para aqueles que sofriam. É interessante que o verso seguinte, inclusive, vai descrever um pouco desse sofrimento. O verso 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essa expressão, inclusive, que é um eco do Antigo Testamento. Nós encontramos em outros momentos a palavra de Deus falando inclusive sobre Israel. Quando faltava um profeta, quando faltava uma voz de Deus no meio do povo, e Deus então dizia que o seu povo era como uma ovelha que não tem pastor. E o texto aqui está dizendo que as multidões eram assim. É interessante porque aqui, inclusive, nós vamos encontrar então já algo que traga luz sobre o que nós vamos ver na sequência. Jesus vai então dizer para os seus discípulos na sequência que a seara é grande e que os trabalhadores são poucos e que eles deveriam orar, rogar ao Senhor da seara para que ele mandasse trabalhadores para a sua seara. Aqui o verso anterior então está lançando luz já sobre o próximo, quando ele diz que essas multidões estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Aqui nós já podemos entender que há uma inferência
não apenas aos judeus, aos israelitas. Aqui o texto mostra a compaixão de Jesus para com aqueles que são ovelha sem pastor, aqueles que carecem da manifestação da graça de Deus, da proclamação do evangelho redentor de Jesus Cristo. As multidões estavam aflitas e exaustas, e eu quero te dizer com muita convicção que essa é a realidade do mundo no qual nós vivemos. A sociedade no meio da qual nós vivemos, ela se encontra aflita e exausta. É interessante que há uma perspectiva, uma cosmovisão que entende a humanidade num processo de caos para a ordem, como se as coisas estivessem evoluindo ano após ano, dia após dia, e tudo se tornasse melhor à medida que o tempo fosse passando. Mas quando nós chegamos em 2024 e damos uma olhada, irmãos, para o cenário global, nós percebemos que as multidões estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Tivemos certo tempo de paz, por exemplo. Falar de guerra não era algo tão comum. Não que não houvesse, mas talvez as guerras aconteciam em cenários que não chamavam tanta atenção. Mas nós entramos em 2024, irmãos, com um cenário ameaçador quando nós olhamos para a perspectiva global. Essa semana nós ouvimos, por exemplo, de ataque do Estado Islâmico no Irã. Talvez você vai lembrar um pouco daquilo que nós falamos aqui, depois de retornar do Egito. Às vezes a gente tem uma sensação de que o mundo árabe é coeso, é consistente e trabalha numa única direção, e que a fé islâmica é sólida, consistente e trabalha numa única direção, e a gente viu lá que isso não é bem assim. Nós falamos aqui, por exemplo, de um islamismo muito parecido com algo que a gente vê no cenário brasileiro, um islamismo não praticante. Nós vimos essa realidade lá, e de repente, irmãos, nós entramos em 2024, e as notícias chegam uma atrás da outra. E a percepção que nós temos é: as pessoas continuam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E a pergunta é: até onde isso vai? A pergunta é: como Deus enxerga essa realidade? A pergunta é: como Deus responde a essa realidade? A pergunta é: como Deus espera que eu e você respondamos a essa realidade? É interessante que quando Jesus afirma para os seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, nós começamos a entender um pouco aqui, irmãos, um pouco mais, até o contexto da narrativa, do que é o trabalho do reino. E nós percebemos, por exemplo, que Jesus está deixando claro aqui que a obra, irmãos, ela é sempre maior do que a capacidade dos obreiros. Vou dar um exemplo. Olhe para a IPVO. Nós recebemos, se não me engano, 140 pessoas no ano passado. A IPVO está em franco crescimento. Nós temos, nos meses regulares, 3 cultos. A igreja está crescendo, irmãos. Mas se você for olhar atrás e perguntar assim: pastor, está precisando de trabalhador? Eu duvido que ele diga que não. O trabalho, irmãos, é enorme. Aliás, quanto mais a igreja cresce, mais nós temos a sensação de que nós precisamos de trabalhadores. Isso pensando na igreja local. Agora pense isso na dinâmica maior do reino. E Jesus está dizendo que um obreiro, uma igreja local, não dá conta de realizar todo o trabalho sozinho. Aliás, o próprio Cristo, Deus homem, escolheu discípulos para segui-lo. E ele inclusive disse para os seus discípulos o seguinte: vocês realizarão coisas maiores. O que Jesus está dizendo com isso? Ele estava dizendo que a seara era grande e que os trabalhadores eram poucos. Quando nós então olhamos para esse texto, nós vamos encontrar aqui, irmãos, alguns fatos atestados por Jesus com respeito ao trabalho do reino. Eu quero destacar 3 deles para você nessa manhã. O primeiro deles é o fato de haver muito trabalho a ser feito. Jesus diz que a seara é grande. Há muito trabalho
a ser feito. Nós fechamos 2023. Aí a gente faz aquele vídeo bonito da retrospectiva. E a gente vê tudo que foi realizado. Eu confesso que para a gente que é pastor dá uma sensação boa. Uma sensação de ter completado uma missão, de ter realizado uma tarefa. Mas no reino de Deus, irmãos, essa alegria dura pouco. Ela é o tempo suficiente da gente olhar para trás e falar: Senhor, muito obrigado. Foi uma bênção. Mas da gente erguer de novo as mangas, arregaçar novamente as mangas e retomar o trabalho. Porque há muito trabalho a ser feito. A seara é grande, irmãos, significa exatamente isso. Há muito trabalho a ser feito. A minha pergunta é: eu e você estamos percebendo isso? Será que está notório para nós que há muito trabalho a ser feito? Quando nós pensamos na perspectiva do reino, que trabalho é esse? Eu diria que esse trabalho, ele inclui todo o trabalho de evangelização e testemunho ao mundo. Significa que em todo tempo, em todos os lugares, todos os discípulos de Cristo estão trabalhando pela redenção de almas perdidas. Isso significa o verdadeiro discipulado. Nós fomos também chamados a seguir a Jesus. Fomos chamados a nos tornarmos seus discípulos. E o que isso significa? Quero recapitular o que nós falamos muito ano passado. Nós podemos dividir o discipulado em duas partes. A primeira é a imitação de Cristo. Ser discípulo de Jesus é imitá-lo. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente gostar da igreja local. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente gostar da música da igreja. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente gostar de reunir e desfrutar daquilo que é oferecido nesse ambiente. Ser discípulo de Jesus é imitá-lo, indo até mesmo as consequências mais extremas. Ele disse que era necessário tomar a cruz e segui-lo. Mas o discipulado tem um outro lado. Ser discípulo de Jesus também pressupõe não só imitar a Jesus, mas ajudar outros a imitá-lo. Eu quero te dizer nessa manhã que esse é o nosso trabalho, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. 2024 entrou, irmãos, e a nossa lista não pode estar lá assim exclusivamente: esse ano eu vou trocar de carro. Meu projeto esse ano é comprar uma casa, ou trocar a minha casa. Lícito, e que Deus te dê graça para realizar. Meu projeto esse ano é progredir na minha área profissional. Quero mudar de emprego, quero expandir meus negócios. Olha, o meu projeto esse ano é ingressar numa faculdade, é ingressar no mestrado, é ingressar no doutorado, é concluir o curso que eu iniciei. Lícito, e que Deus te dê graça para realizar. O meu projeto esse ano é arrumar um namorado, porque afinal de contas, preciso casar. O meu projeto esse ano é o casamento, o noivado. Lícito, irmãos, claro que é lícito, e que Deus te dê graça para realizar. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que nós não podemos excluir aquilo que para nós cristãos é base da nossa vida. O chamado para sermos discípulos de Jesus, que significa realizar o trabalho do reino. Há muito trabalho a ser feito. 2024 começa, irmãos, e tem muita coisa a ser feita. Pastor, o senhor está falando da igreja local? Também. Se depois dessa mensagem você estava até agora entrando o ano assim: esse ano eu vou dar uma desacelerada, esse ano eu quero dar uma aliviada na carga, eu já trabalhei muito na igreja, eu quero te desafiar a mudar esse projeto para 24 e dizer: não, esse ano eu vou trabalhar mais, com a graça de Deus, esse ano eu vou servir mais. Mas eu quero dizer que extrapola a igreja local. A seara é grande, irmãos. A igreja não é exclusivamente a seara é o mundo. Há muito trabalho a ser feito. Talvez você se entristeceu com as últimas estatísticas econômicas do nosso país. Talvez você olhe para o seu negócio e pode ser que ele esteja enfrentando alguma instabilidade. Eu sei que tem gente que está enfrentando instabilidade nos negócios, por causa de todo o cenário econômico, político do país. Mas eu quero te lembrar, meu irmão, que mais do que ganhar dinheiro, Jesus te chamou para fazer a diferença.
para ser sal e luz nesse mundo. E Ele inclui a sua vocação. Que Deus nos dê graça nesse 2024 para sonhar, irmãos, para o reino de Deus. Quero te dar um exemplo. Graça, Murilo, para a gente sonhar em termos mais professores, servindo e ensinando as crianças, os jovens, comprometidos com o Evangelho, com a palavra de Deus. Graça, irmãos, para nós termos mais pessoas dedicadas, por exemplo, na área do direito, sonhando e almejando mudar o cenário que a gente está vendo. Às vezes a gente é um crítico da realidade, mas não percebe, ainda mais nós que somos cristãos, que nós fomos capacitados por Deus, irmãos. Fomos capacitados por Deus para sermos sal e luz dessa terra. A seara é grande. Erga a cabeça, arregace as mangas, se anime e creia que o Senhor vai te usar nesse ano em nome de Jesus. A seara é grande. Quando nós olhamos para essa perspectiva, principalmente da evangelização, me lembrei de uma frase de Billy Graham. Ele diz algo interessante, ele diz assim: a Bíblia não ordena que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que a PVO seja cada dia mais acolhedora, cada dia mais preparada para receber as pessoas, e aqui ensiná-las o Evangelho, conduzi-las a Cristo. Mas que Deus nos dê ainda mais graça para entender, irmãos, que o trabalho do reino extrapola as quatro paredes desse lugar. Deixa eu te contar uma coisa bonita. Tenho escutado histórias, mais de uma. Estou falando daquilo que eu vi agora e ouvi nas férias, de gente que não pisou numa igreja evangélica, mas que tem acompanhado cultos como esse que nós estamos prestando ao Senhor e que tem sido transmitido às redes sociais, e que tem escutado, irmão, sobre o Evangelho de Cristo, tem tido o coração tocado e tem por causa disso buscado conhecer mais a palavra de Deus e como consequência tido um encontro com Jesus. Às vezes uma coisa tão simples, a transmissão de um culto que a gente já realiza. Eu quero te dizer, meu irmão, que há muito trabalho a ser feito. Eu quero te dizer que as pessoas continuam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, mas nós conhecemos o supremo pastor, aquele que apacenta as suas ovelhas com um amor tão grande, aquele que diz que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e o seguiriam. Quem sabe, meu irmão, você esse ano vai ter o privilégio de ser a boca através da qual as ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz as chamando. Que Deus nos dê graça nesse 2024 para sonhar com isso. Às vezes participando de um GD, promovendo um grupo pequeno, um grupo de crescimento, participando de uma célula, se dispondo a servir. Meu irmão, há muito trabalho a ser feito. Você está animado? Como é que você está entrando nesse 24 aí? Eu não sei se é porque eu voltei de férias, eu estou animado, irmãos. Eu estou precisando até que me segura, porque se deixar, a gente vai longe. Segundo lugar, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, segundo fato interessante, apontado por Jesus, e hoje está bem claro, assim, o texto está bem intuitivo. O segundo fato apontado por Jesus aqui, irmãos, é que os trabalhadores são poucos. Você viu aí no texto. Verso 37. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quem são os trabalhadores mencionados aqui por Jesus? Porque afinal de contas são poucos, mas existem. De quem Jesus está falando? Jesus está falando de missionários? Aquelas pessoas que se dispõem, por exemplo, a ir para um campo transcultural e lá anunciar o Evangelho de Jesus? Também. Jesus está falando aqui dos discípulos que ele escolheu, os 12, que ele escolheu para evangelizar. É sobre eles que esse texto se aplica? Também. É sobre os 70, que mais à frente Jesus vai chamar 70. E tem duas coisas bonitas quando Jesus chama 70 discípulos. Duas possibilidades, eu creio que é até possível que sejam as duas ao mesmo tempo. A primeira delas é quando Jesus chama 70 discípulos, ele está fazendo referência àquele momento em que Jetro, sogro de Moisés, vai até ele e vê que havia muito trabalho a ser feito e Moisés estava achando que ele ia dar conta sozinho.
E de repente Jetro diz assim: não faça isso, Moisés. Escolhe homens piedosos e coloca um para chefiar 1000 e assim por diante. E Moisés então chama 70 homens. Fizeram parte da equipe de Moisés. A seara, na verdade, é grande, há muito trabalho a ser feito. Mas há uma outra possibilidade. A outra possibilidade é olhando para Gênesis 10. Lá são mencionadas 70 nações. E é possível que quando Cristo chama 70 discípulos, ele estivesse também fazendo menção a 70 nações que representavam lá em Gênesis 10 o mundo como um todo. E Jesus então está chamando os discípulos e dizendo: olha, vocês alcançarão os confins da terra. Não haverá um lugar nessa terra, um lugar nesse mundo, onde o evangelho não será pregado. As duas possibilidades são válidas. Mas eu entendo, irmãos, que aqui, quando Jesus fala sobre trabalhadores, ele não está falando apenas dos missionários, ele não está falando apenas dos 12 discípulos, ele não está falando apenas dos 70, ele não está falando apenas dos pastores, ele não está falando apenas daqueles que ele chamou e deu um ofício na sua casa. Jesus está falando de mim e de você. Jesus está falando da totalidade dos seus discípulos. Mas, meu irmão, me entristece ouvir Jesus dizendo que os trabalhadores são poucos. Talvez, irmãos, nós estejamos vivendo um tempo de ilusão. Temos visto, por exemplo, no cenário brasileiro, os evangélicos oficialmente já são 30%. E há uma perspectiva de que dentro de poucos anos nós tenhamos uma população brasileira de mais de 50% de evangélicos. Não estou dizendo que isso é ruim, por favor, não me entenda mal. Mas talvez nós estejamos vivendo algo ilusório. O fato de termos muitas pessoas fazer com que a gente ache que isso significa que existam muitos trabalhadores. Talvez hajam muitos espectadores. Talvez hajam muitos consumidores. Mas eu e você somos chamados, irmãos. Se de fato ouvimos o Evangelho de Cristo, somos chamados a sermos trabalhadores. E é bonito, porque como eu disse lá desde o início, o discipulado é a imitação de Cristo. É bonito porque Jesus deu o exemplo. Ele não está como num ato elitista dizendo assim: eu não quero sujar as mãos, então vou chamar aqueles que as sujarão. Não, irmãos. Aliás, o que a Bíblia nos ensina é que antes mesmo do filho ser enviado à terra, o pai já trabalhava. Gênesis é a descrição do trabalho do pai. O pai trabalha por 6 dias e no 7º ele descansa. Mas não significa que ele entrou em descanso e permaneceu em descanso. O pai continua trabalhando. Qual é a prova disso, pastor? O próprio Cristo disse: o meu pai trabalha até agora. Verso 17 do capítulo 5 de João. E eu trabalho também. Que trabalho é esse do pai? Que trabalho é esse do filho? Já falei aqui algumas vezes, mas quero frisar novamente porque tem muito a ver com a mensagem. O trabalho do pai, resumidamente, é o seguinte: Deus criou a humanidade, Deus criou os seres humanos, Deus criou a terra, Deus criou tudo, na verdade, que existe. Deus colocou o homem no jardim, o homem escolheu se rebelar contra ele. Eu e você somos herdeiros dessa rebelião. O descanso de Deus poderia ser o seguinte: que se virem. O problema não é meu, o problema é deles. Mas não é isso que a Bíblia diz. Desde o início, desde o primeiro livro, a Bíblia diz que Deus inicia um trabalho novo. E que trabalho é esse? De recriação. O trabalho de restaurar todas as coisas. Às vezes é difícil para nós olhar para o mundo no qual nós vivemos e perceber isso. Mas o que a Bíblia nos afirma, irmãos, é que o Deus das Escrituras está recriando todas as coisas. Pela graça de Deus, pela fé que recebemos do próprio Deus, somos capacitados a enxergar. Onde há caos,
surgir e brotar a esperança. Onde há desordem, a graça de Deus alcançando, transformando. Se você der uma olhada para todo o Antigo Testamento, der uma olhada para o Novo Testamento, isso está muito claro lá. Se você der uma olhada, por exemplo, à própria genealogia de Jesus, se você olhar apenas de maneira fria, racional, você vai se assustar. Você vai encontrar, por exemplo, uma prostituta na genealogia de Jesus. Aliás, ex-prostituta. Você vai encontrar uma moabita. Você vai encontrar gente com uma história um pouco pesada, mas que Deus trabalhou nos seus corações, que Deus transformou pela sua graça. Esse é o grande trabalho de Deus. E esse trabalho tem o seu clímax no Evangelho, quando o Pai então envia o Filho, e Ele veio a nós, irmãos, e Ele consumou o seu trabalho na cruz do Calvário. Ele redimiu o seu povo, Ele deu a sua vida, Ele realizou o trabalho. Ele não ficou como num ato elitista, se escondendo como quem não quer sujar as mãos. Pelo contrário, Ele sujou, num sentido metafórico, as mãos, os pés, todo o seu corpo, quando foi moído, transpassado por mim e por você. E agora, meu irmão, eu e você somos convidados a prosseguir, realizando o trabalho que agora foi confiado a nós. 2024 está aí. Os trabalhadores continuam poucos, mas Jesus vai apresentar para nós, inclusive, um segredo diante dos poucos trabalhadores. Antes de falar o segredo, me lembrei de uma história, anotei esses dias. Me lembrei, pastor, do Conde Zinzendorf. Conde Zinzendorf foi um homem de posses. Nós estamos falando do século, se não me engano, 18. Iniciou um movimento que ficou bastante conhecido à época. Esse homem ofereceu as suas fazendas para que cristãos fossem morar ali. E naquele lugar eles iniciaram primeiro uma reunião de oração regular. A ideia deles era que houvesse oração 24 horas. E dizem os biógrafos que essa oração que se iniciou lá na época do Conde Zinzendorf durou 100 anos, aproximadamente. 24 horas de oração. Mas um outro trabalho realizado por eles, e que marcou a história, é que eles, de certa forma, participaram daquilo que nós conhecemos hoje como missões modernas. Foi ali naquela comunidade de pessoas que oravam, que buscavam a Deus, que Deus levantou trabalhadores. Estou dando a dica aí para a gente caminhar para o final. E é interessante que a história que eu me lembrei, e um biógrafo narra, é que o Conde Zinzendorf, ele aplicou praticamente tudo que ele tinha, recursos, tempo, para enviar o maior número de pessoas aos confins da terra para pregar o Evangelho. E esse biógrafo diz que quando ele já estava no final da sua jornada, já não tinha mais tanto holofote sobre o movimento, e de repente começa a ter dificuldade em levantar outros trabalhadores. A história conta que ele foi até um sapateiro para arrumar um sapato. Parece que esse sapateiro participava do movimento. E que lá o sapateiro pediu para ele explicar um pouco, desse para ele um relatório de como se encontravam as missões. E o relatório dele foi um pouco deprimido, assim, um pouco depressivo, dizendo: olha, a coisa deu uma arrefecida, nós temos um lugar que a gente precisa enviar um obreiro, e infelizmente a gente não está conseguindo. Esse lugar era entre os esquimós. E diz essa biografia que o sapateiro virou para o conde e diz assim: me arrume uma bota e uma capa, e eu irei. Ele volta animado para levantar aquilo que havia sido solicitado. E diz a biografia que ele levanta então a bota, a capa e vai atrás do sapateiro. E quando ele chega, ele encontra a casa do sapateiro fechada. O sapateiro não estava mais ali. Ele então, frustrado, retorna para casa. Mas a história diz, irmãos,
que anos depois, quando um grupo formal, organizado, resolveu evangelizar os esquimós e chegaram àquele lugar, eles descobriram que alguém havia passado por ali. Eles não sabiam o nome, não tinham muitos detalhes, mas uma pessoa havia passado naquela região e pregado o evangelho de Cristo. A dica está aqui, irmãos. Nós vamos para o terceiro ponto para terminar. Só uma frase do Conde Zinzendorf antes. Ele diz assim: meu destino é proclamar a mensagem sem importar-me com as consequências para mim mesmo. Esse era o Conde Zinzendorf. Mas terceiro e último lugar, terceiro fato apresentado aqui por Jesus para nós, e eu termino com ele. Primeiro, nós vimos que o primeiro fato é que há muito trabalho a ser feito. Nós vimos que o segundo fato é que os trabalhadores são poucos. Não podemos nos esquecer. Jesus disse que o caminho é estreito, é apertado. A porta é estreita e são poucos os que acertam com ela. Terceiro, Jesus diz assim, Jesus nos mostra, o terceiro fato é que há necessidade do trabalho ser precedido por oração. É interessante que Jesus está mostrando que o obreiro não dá conta sozinho. A seara é enorme, há muito trabalho a ser feito. Mas ao mesmo tempo Jesus está vocacionando trabalhadores. Na sequência, o texto inclusive de Mateus vai apresentar para nós a lista dos 12. Mas Jesus vira para os discípulos antes e diz assim: rogai, orai ao Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Jesus aponta aqui, irmãos, a necessidade não só da missão, mas de tudo na vida do cristão ser precedido por oração. Como é que você virou o ano? Comendo churrasco? Soltando foguete? Tem gente que virou o ano bebendo mais do que devia, comendo mais do que devia, falando da vida dos outros. Que Deus nos dê graça, irmãos, de colocar Jesus antes. Jesus ensina essa necessidade de colocarmos a oração à frente de todas as coisas. A oração, irmãos, é a revelação da dependência de Deus. Quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos, nós estamos dizendo que nós não temos todos os recursos, mas que Deus tem. Nós estamos dizendo que nós não damos conta de realizar todo o trabalho, mas que Deus dá. Nós estamos dizendo que os trabalhadores são poucos e nós não temos condições de levantar trabalhadores, mas Deus tem. Quando nós olhamos então para esse texto, irmãos, nós vemos Jesus nos exortando à oração. É bonito porque eu volto lá no início, quando eu disse que o discipulado é a imitação de Cristo. E é bonito porque esse texto não diz, mas se você for nos textos paralelos, o que você vai perceber aqui, o capítulo 9 já salta para o 12, apontando os 12 discípulos de Jesus. Mas se você for para os evangelhos paralelos, o que você vai perceber é que a Bíblia diz que antes de escolher os discípulos, Jesus foi para o monte e passou uma noite em oração. Jesus está dando exemplo, irmãos, para mim e para você. Nós terminamos a exposição de Tiago, quem lembra? Uma das coisas que Tiago diz é que nós não temos porque nós não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal. O crivo não é esse, do trabalho de Deus ser realizado. Muitas vezes, o crivo do pedido é a nossa realização. Coloque Cristo, coloque Deus à frente, e você verá suas orações sendo respondidas. Rogai, pois, ao Senhor da seara. E Mateus, propositadamente, entendo eu, coloca esse texto antes do capítulo 10, onde Jesus narra a escolha dos 12. Se você der uma olhada no capítulo 12, ele vai mostrar isso para nós. Verso 1, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Somos chamados a orar, irmãos. Mas sabe o que Jesus está mostrando aqui? A oração para o cristão é mais do que simplesmente uma questão filosófica.
Tem gente que entende a oração como algo filosófico. A Bíblia fala que a gente deve orar sem cessar. Isso significa que o tempo inteiro eu preciso entender que eu dependo de Deus. Também. Mas a oração aqui, irmãos, é algo objetivo. É fechar os olhos e falar com o Pai. Falar com Deus. E sabe o que a Bíblia nos ensina, irmãos? Deus sempre responde à oração do seu povo. Talvez nem sempre responda como nós queremos. Costumo dizer que a oração ela tem dois grandes propósitos. O primeiro propósito é que a oração traz à existência, traz à realidade aquilo que é a vontade do Pai. É o meio ordinário, o meio comum que Deus escolheu para fazer as coisas acontecerem. Deus então usa a sua igreja. E quando a igreja ora, Deus faz. Não é que Deus não faria se não houvesse a igreja. No plano eterno de Deus, Ele incluiu a oração do cristão. E quando nós oramos, nós trazemos a realidade, a existência, aquilo que é a vontade de Deus. É o meio comum, o meio ordinário. Significa que Deus não pode fazer se a gente não orar? Não. A Bíblia diz que Deus tem feito infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas significa que esse é o meio comum. Esse é o meio que o cristão precisa olhar e entender que sem oração, provavelmente eu tenho não. Mas com a oração, eu abro a possibilidade do sim. É por isso que eu quero te desafiar, meu irmão, a gente entrar esse 24, colocando a oração como prioridade na nossa jornada. Mas há um segundo propósito da oração. Primeiro é trazer existência. Por exemplo, há um enfermo. Pastor, o senhor ora por mim? Oro. Deus pode curar o enfermo? Claro que pode, irmãos. Ele tem feito isso ao longo de toda a história. Mas nem sempre Ele cura. Porque é um segundo propósito. E esse segundo propósito, irmãos, é conformar o nosso coração à vontade de Deus. É nos capacitar a entender os planos de Deus. É nos capacitar a viver na dependência de Deus, não só no sentido de receber o que buscamos, mas no sentido de que aquilo que aparentemente nos falta é suprido pela graça de Deus. Ele concede força para enfrentar a enfermidade. Ele concede paz, esperança, fé para suportar o dia mau. Somos desafiados então a colocar a oração à frente de todas as coisas. E para terminar, eu quero dizer algo interessante, que eu entendo que esse texto está nos mostrando, irmãos. Esse texto está nos mostrando que quando nós reconhecemos o trabalho de Deus e percebemos que há muito trabalho a ser feito, nós não damos conta de fazê-lo sozinho. Nós então entendemos que somos chamados não para ser um admirador de Jesus, não para ser um espectador daquilo que a igreja realiza, mas para arregaçar as mangas e ser um trabalhador do reino. Nós então ouvimos finalmente que precisamos de oração para que Deus levante outros trabalhadores. Mas a ideia do texto aqui, irmãos, é mais ou menos a seguinte: é como se Jesus estivesse dizendo para aqueles homens: Pedro, vamos orar sobre isso? Precisamos orar para que o Senhor mande mais trabalhadores para a seara. E Pedro então fizesse uma oração: Senhor, manda trabalhador para a sua seara. Pedro terminou de orar e Jesus virasse para ele e dissesse: Pedro, ele acabou de responder. Aqui a lista dos 12, irmãos, mostrando para nós que a oração ela é respondida também na perspectiva da missão. Deus ouve a oração e levanta trabalhadores. Mas olha só, cuidado com a oração, porque provavelmente o trabalhador que Ele vai levantar não é outro, senão você mesmo. Eu como pastor, irmãos, tem algo que me incomoda há anos, pastor Luciano, e eu estou terminando aqui. A facilidade com que as pessoas têm de ver o que está faltando na igreja e arrumar trabalho para o outro. Pastor, essa igreja precisa do ministério tal. Pastor, está faltando isso aqui. Pastor, mas ninguém realiza isso? Que absurdo essa igreja não ter esse ministério. Eu vou falar do que eu fazia lá na Betel, tá, irmãos? Não é aqui na IPVO, não. Em geral, quando alguém me procurava e dizia isso, eu virava para uma pessoa e dizia: meu irmão, você é um gênio. Você teve uma ideia brilhante. E a sua ideia foi tão boa que eu estou vendo claramente que Deus te escolheu. Deus te escolheu, Ele trouxe a ideia. Então Ele vai te usar.
Eu acabei de te eleger o presidente desse ministério. Porque às vezes, irmãos, a gente quer arrumar trabalho para o outro. Aqui, irmãos, nós somos convidados a preceder tudo com a oração. Mas cuidado, viu? Porque Deus responde a oração. E pode ser que a resposta dele seja você. Há muito trabalho a ser feito. Poucos são os trabalhadores. Mas, meu irmão, se anime, porque o Senhor da seara continua levantando trabalhadores para a sua seara. E assim nós prosseguiremos, realizando o trabalho de Deus. Eu quero chegar em 24, no final de 24, tendo realizado algumas coisas. Coisas pessoais, particulares, coisas familiares. Tem coisa que eu pus no papel que eu posso compartilhar. Tem coisa que eu não posso. Eu quero muito que essas coisas se realizem. Mas eu quero declarar aqui publicamente, irmãos, que mais do que isso, eu quero realizar o trabalho de Deus. Você quer também? Uma frase de Spurgeon para terminar. Se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno, passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com nossos braços e mãos, tocando os seus joelhos, implorando para que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio apesar de nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Eu quero fazer dessa frase de Spurgeon a minha oração nessa manhã.